Dando sequência aí na resolução de questões, questão 103, UEPA 2015. Leia o texto para responder à questão. A diferenciação celular que ocorre durante o desenvolvimento embrionário gera inúmeros tecidos de nosso corpo. Eles atuam de modo integrado na realização de diferentes funções que nos mantêm vivos. São formados por células que podem possuir diferentes formas e funções, mas que juntas colaboram na realização de uma função geral maior. Quanto à palavra em destaque no texto, analise as afirmativas abaixo. Bom, então, se tratando de fases de desenvolvimento embrionário, que é o que a questão está falando, a gente tem que lembrar que após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, é formado o zigoto, que passará por sucessivas etapas de divisões mitóticas e, seguinte sequência, diferenciação celular até se formar um indivíduo propriamente dito. O desenvolvimento embrionário consiste em um desenrolar contínuo de eventos. Ele vai se iniciar na fecundação, que seria o momento em que acontece a união do gameta masculino e o feminino, formando o zigoto. Após essa fase, a gente tem a segmentação, que em resumo seria processos de divisões celulares por tipo mitose que acontece com o zigoto, formando assim uma esfera maciça de células. Seguido a isso, temos a gastrulação, que é a fase que se inicia a formação dos 3 folhetos germinativos, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Em seguida, temos a organogênese, que é o estágio que acontece o surgimento dos órgãos. Com isso, fechamos aí, todo o desenvolvimento embrionário. Vamos voltar à questão para a gente discutir os quesitos. Deixa eu anotar aqui antes quais são as etapas aí do desenvolvimento embrionário. Então, primeira vem a fecundação, seguido por segmentação, seguido por gastrulação, seguido por organogênese. E assim se fecha o processo de desenvolvimento embrionário. Primeira questão. O epitélio simples pavimentoso tem função de revestimento de vasos sanguíneos e linfáticos. Esse quesito ele é verdadeiro. Compostos por células achatadas de forma irregular que constituem uma superfície contínua, geralmente comparada a um pavimento. Inclusive também este epitélio ele é encontrado revestindo superfícies envolvidas no transporte passivo de gases e líquidos, como a superfície pulmonar, a pleura, os capilares sanguíneos, o endotélio, o coração, o pericárdio, e as vísceras, o peritônio. Tradicionalmente conhecido como mesotélio quando reveste as vísceras. Então, esse quesito ele é verdadeiro. Quesito 2. Uma das funções do tecido adiposo é a proteção contra choques mecânicos. Esse quesito também ele é verdadeiro. Em tecido conjuntivo adiposo, a quantidade de substância intracelular é reduzida e as células ricas em lipídios são denominadas células adiposas. Ocorre principalmente sob a pele, exercendo a função de reserva energética, proteção contra choques mecânicos e isolamento térmico. Então, quesito 2, verdadeiro. Quesito 3. O tecido conjuntivo cartilaginoso tem função de sustentação e revestimento de órgãos elásticos. Olha, esse quesito 3 ele é errado, está falso por um detalhe. O tecido conjuntivo cartilaginoso tem função de sustentação. O tecido cartilaginoso, ou simplesmente cartilagem, apresentam consistência firme, mas não é rígido como o tecido ósseo. Tem função de sustentação, reveste superfícies articulares, facilitando os movimentos e é fundamental para o crescimento dos ossos longos. Na cartilagem não há nervos nem vasos sanguíneos. Então, eles não fazem esse revestimento de órgãos elásticos, mas faz o revestimento, inclusive, dos ossos, para evitar desgaste, Inclusive, participam também do processo de crescimento. Então, esse quesito 3 é falso. Número 4, item 4. No tecido nervoso, os neurônios têm a função de receber e transmitir estímulos. Como a gente viu na questão anterior, esse quesito ele é verdadeiro. O recebimento e transporte de estímulos nervosos ficam a cargo dos neurônios. Então, quesito 4, verdadeiro. Quesito 5. No tecido muscular, a actina e os osteócitos são responsáveis pela contração. Esse quesito número 5 ele é falso.
No tecido muscular, as proteínas actina e miosina são responsáveis pela contração. Osteócito está relacionado a osso. Então, quesito correto, letra A.